Olá pessoal, hoje nós trataremos desta biografia muito bonita, muito especial de Thomas More. O autor é José Lino Nieto. Outra biografia que eu tenho de Thomas More é essa aqui, Jacques Mollier, mas não trataremos dela hoje, tá? Em outro momento talvez. Hoje é essa concisa obra pequena, aparentemente pequena, mas extraordinária, gigantesca obra sobre a vida de Thomas More, tá certo? Então, desde já, como sempre, peço que se inscrevam no canal, acionem o sininho para receberem sempre que eu publicar algum material novo, tá certo, minha gente? Bom, eu não conhecia a biografia, a vida de Thomas More, conhecia apenas numa leitura que já faz bastante tempo que eu fiz sobre a utopia, Mas lá atrás, naquela época, através de alguns amigos assim que estavam cursando o curso de História na Universidade Federal, e o contexto para eles daquela obra, A Utopia, era um livro um pouco socialista, uma coisa assim, dentro desse contexto que eles estudam essa obra de Thomas More. No entanto, isso ficou no passado. Ano passado, em conversa com um bom amigo, eu disse a ele que eu concorreria a deputado, ele estava de fato oficialmente entrando para a política para concorrer como candidato, e esse amigo me indicou então a obra de Thomas More, que eu tomasse conhecimento da obra e da piedade de Thomas More, que também foi um homem público, e a leitura dessa biografia é realmente tocante assim, e até sugiro aqui a todos que estejam assistindo aí, homens públicos ou não, para qualquer profissão, conhecer a obra de Thomas More, conhecer a biografia dele, um pouco da história de vida dele, que é extraordinária, nos ajuda a sermos pessoas mais piedosas, e de certa forma termos um contentamento com a vida, um olhar para com a condição em que Deus nos apresenta nessa vida especial, assim, realmente é uma obra extraordinária, tá bom? Então vamos lá. Como homem público, Thomas More alcançou o cargo de Lord Chanceler da Inglaterra, e por ordem de Henrique VIII, rei, foi decapitado em 1535. Durante toda essa biografia, o que nos chama muito a atenção é realmente o senso de humor de Thomas More. É um senso de humor que ele reserva, ele disfarça e muitas vezes realça o seu heroísmo. Para a gente começar a entender um pouco da personalidade de Thomas More, ele foi um homem de leis, um estudioso da cultura clássica, um político, diplomata, o melhor prosador de sua época em latim e inglês, orador, além de tudo isso, um esplêndido pai de família e fiel servidor do rei. A essas múltiplas facetas atribui-se as virtudes cristãs. Era dessa forma que ele conseguia dar conta de tudo isso. Bom, o posto de Lord Chanceler veio até Thomas More não por ele ser um nobre, ele não era, e também ele não era um bajulador do rei, nada disso. Esse cargo chegou até ele pelas suas atribuições profissionais, pela sua retidão como homem, pelas suas virtudes que eram visíveis por todos e principalmente pela sua dedicação à profissão de advogado. E também por ser um homem extremamente culto, mas profundamente piedoso e muito humilde. Ainda sobre a personalidade de Thomas More, o autor nos diz o seguinte: Thomas More, cuja vida não deixaria de ser um testemunho eloquente de virtudes humanas e cristãs, conquistada e defendidas a pulso, mesmo que não tivesse acabado no martírio, forjada na fidelidade dia a dia ao trabalho, à família, à causa pública, essa vida modelada pela fé traduziu-se numa coerência que o martírio veio a selar e universalizar.
Bom, Thomas More nasceu em 7 de fevereiro de 1478, né? E ainda na sua infância era notório a sua dedicação ao latim, ao inglês, à história, à retórica. Isso fez com que o pai dele movesse algumas influências a ponto de conseguir, né, hospedá-lo, vamos dizer assim, na casa de um cardeal, Cardeal Morton, né? E a partir disso, então, Thomas More passa a conviver com um ambiente mais elevado com relação à cultura e à erudição, né? Dessa forma, ele passa a capacitar os seus modos e a sua personalidade para estar no convívio de alguns nobres. Bom, More torna-se um estudante das leis, né? Seria advogado. O autor nos diz: estava longe do temperamento e da sensibilidade de More limitar as suas atividades ao estudo e à aplicação das leis. Não se pode esquecer que, mais do que muitos outros, More seria um homem do seu tempo, e os tempos eram sedutores, né? Havia grandes mudanças, a gente está tratando aqui basicamente do ano de 1500, né? Então muitas coisas estavam acontecendo no mundo todo, na esfera do pensamento, da espiritualidade, né? Bom, o humanismo renascentista estava em pleno apogeu na Inglaterra, nos círculos intelectuais da Inglaterra. E é dentro desse contexto aí que Thomas More vai conhecer Erasmo de Roterdã. Virou um amigo ali, inseparável para a vida, né? Mesmo que à distância, os dois mantinham correspondência, trocavam informações acerca de estudo. Certamente um influenciou na obra do outro, certamente, não há dúvida nenhuma disso. Enfim, tinham grande afinidade como amigos, né? Bom, havia todo o estudo das leis, né? E essa sede de Thomas More pela cultura, na verdade, era uma sede, era uma necessidade de profundidade, né? E Thomas More sabia disso. E decidiu ir mais fundo ainda, decidiu saber o que Deus queria dele, né? Qual seria, de repente, se haveria possibilidade de uma vocação religiosa, talvez, ou algo assim, né? E Thomas More também se entrega nesse momento aí de forma mais plena, mais profunda à sua relação com Deus, né? Ao seu convívio diário com Deus, que sempre existiu, né? Desde sempre, mas ali ele aprofundou um pouco mais, né? Dedicou-se a um estudo histórico que começava com os Atos dos Apóstolos e continuava com Tertuliano e os cristãos antigos dos primeiros séculos, né? Um livro que atraiu particularmente a sua atenção foi Cidade de Deus, de Santo Agostinho. E é nesse momento que More procura um diretor, né, um orientador espiritual, e nisso ele se aproxima de John Colet. John Colet foi um sacerdote e grande humanista de sua época e ajudou ali ao Thomas More a continuar com suas indagações, com a sua procura, né? No entanto, aconselhou More a casar-se e seguir um plano de práticas piedosas diárias, que More foi extremamente rigoroso dentro desse plano piedoso por toda a sua vida, seguiu à risca. Uma informação curiosa e bonita também: quando More decidiu realmente casar-se, ele fechou-se no quarto e dedicou-se a escrever um poema em que ele idealizava a sua esposa ideal, sua esposa perfeita, né? Ele não poderia cometer erros, né? Ele não poderia deixar ali que a beleza levasse-o a cometer algum tipo de erro, e também questões financeiras, né? Então foi dessa forma que More idealizou a sua esposa. Bom, da vida familiar de Thomas More, o lar dos More era um mundo cheio de gente. Além de 4 filhos, outros jovens se educavam nessa família sob a orientação de Thomas More. E havia, além disso, as visitas de todos os outros amigos humanistas, né? Pelas cartas que se possuem, depreende-se que a vida familiar lhe proporcionou mais satisfação do que todos os seus sucessos profissionais. Acontece que a primeira esposa de Thomas More falece, né? E em menos de um mês ele casa-se novamente, até por orientação do seu guia, né? Do seu líder espiritual. E como Thomas More
definia a esposa, a nova esposa, nem jovem nem bela, né? Mas assim mesmo ele foi profundamente fiel a ela, e acredita-se, isso fica muito claro, que ele fez essa escolha de um novo casamento mais para manter a unidade do lar, né? A organização e a unidade do lar, né? Com relação à educação dos filhos, More educou os filhos com um cuidado amoroso e pessoal, e propôs-se a uma absoluta novidade. Tanto John como Margaret, Elizabeth e Cecily estudariam por igual o latim, o grego, a lógica, a astronomia, a medicina, a teologia, a matemática. Era surpreendente porque a ninguém passava pela cabeça proporcionar às mulheres o mesmo nível de instrução do que aos homens. Meg chegou a ser uma erudita em línguas clássicas, ao ponto de ter corrigido em um texto de São Cipriano um erro que passara despercebido aos especialistas. A fama das filhas estudiosas de More estendeu-se por toda a Europa através dos elogios de Erasmo, e o próprio rei as convidou a manter um debate filosófico em sua presença. Mas o pai queria uma síntese entre a instrução e as virtudes cristãs. Bom, a casa de Thomas More, o lar dessa família, era um lar extremamente dedicado às orações, à leitura dos salmos, a Salve Rainha, orava-se diariamente, né? Visitavam-se também os santuários marianos com muita frequência, a missa aos domingos. Então era um lar de muita oração, muita espiritualidade, né? E um lar extremamente piedoso. Bom, assim escrevia um amigo sobre a família: verdadeiramente é uma felicidade conviver com eles. Talvez o segredo estivesse nas palavras com que More abriu o epitáfio para o túmulo de todos os seus. Dizia o seguinte: de família não célebre, mas honesta, cristamente honesta. Pessoal, até agora a gente teve uma ideia de quem era Thomas More, como era a vida dele em família, o quão respeitado ele era na sociedade. Mas agora eu vou entrar, para a gente finalizar o vídeo, eu vou entrar um pouco na problemática, o que levou ele a esse final, para muita gente, trágico, né, de vida. Ele foi decapitado, né? O que foi que aconteceu? Bom, o que acontece era o seguinte: Thomas More, ele era uma pessoa de imensa credibilidade na sociedade inglesa, né? Além de ser, obviamente, um erudito, ele era um homem de leis, ele tinha a questão religiosa, era muito apurada, né? Então ele era um homem muito respeitado, além de fazer parte da corte, altos cargos, né, da corte inglesa. Então o que acontece? O rei Henrique VIII, ele, por não ter tido um filho homem no primeiro casamento, ele gostaria de casar-se novamente, né? E o que acontece? Ele começou a consultar uns e outros para ver se da possibilidade de casar legalmente, né, dentro ali das regras, né, da lei do Vaticano, né? E o que acontece é o seguinte: não havia jeito de fazer um novo casamento, né, com o consentimento da igreja. Então o rei começou a mover ali as suas influências para tentar mudar a regra do jogo e conseguir fazer um casamento. E, bom, enfim, né, não era possível. Começou a consultar todos e tudo mais, até que chegou o ponto em que já Thomas More estava num cargo de extrema confiança do rei, foi consultado da mesma forma, né, sobre esse casamento, sobre a possibilidade desse casamento. E o que, em primeiro lugar, Thomas More responde é que, olha, eu não sou um especialista, né, em teologia, eu não sou um teólogo, então é uma questão um pouco mais complicada, então eu prefiro não opinar, prefiro não falar sobre isso. Num primeiro momento, tudo bem, o rei aceitou, mas conforme as coisas foram acontecendo, e certamente o rei já estava em relacionamento, né, com a outra esposa, bom, Thomas More foi novamente solicitado, né? E chegou a tal ponto essa pressão, né,
não apenas sobre Thomas More, mas sobre todo o clero, inclusive o Papa, né? Que Thomas More renunciou ao cargo que ele tinha, né? E o que acontece? Ele acaba entrando aí numa depressão financeira muito grande, né? Começou a passar necessidades, assim, né? E o que acontece? Como ele gozava de uma grande credibilidade social, o rei queria, porque queria a sua aprovação, o seu atestamento de validade também, né? Sobre esse casamento. E Thomas More não poderia de modo algum trair não apenas a si próprio, mas todo o clero, né? A questão da igreja, a lei da igreja. Ele não podia fazer isso, de jeito nenhum, né? E, enfim, as coisas foram acontecendo. Thomas More já não tinha mais o cargo, já deveria ter ali quase 60 anos, então, querendo ou não, para a época já era um idoso, já tinha dificuldades ali para voltar ao trabalho, né? Então ele estava tendo dificuldade até de alimentar a sua família, começou a se desfazer. Vale lembrar que ele era um homem abastado, tá? Ele era um homem rico. Pra você ter ideia, ele criou um hospital de caridade e deu a administração desse hospital para sua filha, né? Para uma de suas filhas cuidar desse hospital. Ele abria a sua casa, né? Que era uma casa muito bonita, muito grande, tinha até capela dentro, assim. Ele abria nos finais de semana o portão de sua casa para acolher as pessoas que não tinham condições de pagar um advogado, e ele instruía essas pessoas o que elas deveriam fazer. Então assim ele passava o final de semana, né? Uma história bonita também nesse hospital: cada vez que alguém informava Thomas More de que nasceria uma criança, ele se recolhia em oração até que alguém viesse avisá-lo de que a criança já tinha nascido e correu tudo bem. Então era um homem de uma piedade extraordinária, assim, né? E ele teve que se desfazer de tudo isso pelas dificuldades financeiras. Bom, o que acontece é o seguinte: não teve jeito, né? O rei queria, porque queria a aprovação de Thomas More, e não teve. Aprisionou Thomas More, né? Então ele viveu ali aprisionado os seus últimos meses de vida, até que chegou a decisão final, né? E ele foi, por contrariar o rei, né? Ele foi decapitado, né? Bom, para encerrar, ainda no livro, uma bela passagem são as cartas que ele troca com a filha Meg, né? Que é uma fiel companheira a ele, muito próxima. As cartas são muito bonitas, né? Meg, a cabeça de Thomas More ficou em exposição ali numa ponte de Londres por um mês mais ou menos. Ela foi lá, subornou o carrasco que cuidava da cabeça e levou, né, para casa. Ao invés de ser jogada no rio, como era a determinação, ela levou para casa, e essa relíquia ainda existe, né? Até hoje tem lá o local e tudo mais. Bom, Thomas More nunca perdeu esse senso de humor dele, né, que eu me referi logo no início do livro. Isso foi até o último momento de vida, né? Semanas antes de ser morto, a esposa visitava ele na prisão, tentando dissuadi-lo, né, da ideia de levar isso adiante. Ela dizia assim que já ele teria bem mais uns 20 anos de vida e tal, e ele disse para ela que ele não trocaria a eternidade por 20 anos de vida, né? Então é a personalidade dele, né? No caminho da prisão até o local onde ele seria decapitado, enfim, as pessoas abordavam ele na rua. Uma mulher ofereceu um vinho a ele, né? E ele falou que não aceitaria, porque Nosso Senhor tomou vinagre, né? Outro momento também, ali no caminho, uma outra senhora aborda ele e fala assim: você, porque ele foi juiz, né? Você viu só, você me deu uma sentença, fez eu perder um processo, coisa assim. E ele disse assim, imagina, ele estava indo a vida dele ia acabar ali. E ele disse assim para a mulher: bom, eu lembro bem do seu caso, e se fosse hoje, julgaria da mesma forma. Então era o senso de humor dele. E ali já no ato final, né, ele pede que deem uma gorjeta boa para o carrasco, né, que cortaria.
E no ato final ali ele diz, né, para o homem: vai, homem, tenha coragem, faça, cumpra seu dever, né, faça seu serviço e tal. Enfim, a personalidade, né, de um homem extremamente ligado a Deus, nosso Senhor, e nunca se acovardou diante do mundo, né? Eu acho que Thomas More nos é hoje, ainda mais hoje, nesse momento no Brasil, assim, um exemplo que nós devemos de voltar toda a nossa atenção, né? Em momento algum ele se acovardou ao poder do Estado, ao poder do rei, né? Ele não mudou as suas convicções de vida, né? Por alguma convenção momentânea do Estado, do rei, né? Nada disso. Então eu acho que aí está uma ótima biografia que eu sugiro a todos vocês, um livro pequeno e extraordinário, tá certo? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo.